Olá, nono ano. Boa tarde. Aqui é o professor Humberto. Vamos à nossa aula de hoje de biologia. A partir de hoje, para a gente não estar acumulando assunto, vamos fazer as correções. A primeira correção de hoje é do módulo do capítulo 3, compostos orgânicos, relacionado ao carboidrato. Então, já pegue o módulo, coloca do lado e já vai corrigindo de acordo com o que eu vou explicando cada questão, certo? Aqui, no primeiro, uma tabela. Esta tabela mostra o teor de proteínas, carboidratos e lipídios em alguns alimentos expressos em gramas de peso seco. Aí, tem a carne seca, farinha de mandioca, arroz, toucinho. Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a dieta mais adequada para um jogador de futebol antes de uma competição. O jogador de competição, por exemplo, de futebol, até mesmo uma corrida, um ciclismo, ele vai precisar de energia rápida. E quem é que quem é que vai oferecer essa energia rápida, professor? Os carboidratos. Então a gente tem que procurar na tabela quem possui mais energia para oferecer ao jogador e que seja com base nos carboidratos. Então temos aqui o arroz e a farinha de mandioca. A farinha de mandioca e o arroz são ricas em carboidratos. Não pode ser toicinho, toicinho é rico em lipídios. A carne seca, proteína, a letra C, e a letra D, carne seca. Então a resposta correta é a letra A, o arroz com farinha de mandioca, porque tanto um quanto o outro são ricos em que? Carboidratos, tá certo? Colocar aqui a resposta, dá uma pausa, copia. Vamos para a próxima questão. Mesmo não apresentando a mesma concentração que a água na composição dos seres vivos, os carboidratos também exercem importante papel no organismo. Como é possível definir esse grupo de compostos orgânicos, e quais as funções exercidas por eles se destacam? Então, a questão está pedindo, o que são os carboidratos e também citar funções. Os carboidratos são os principais componentes orgânicos com função de oferecer energia para o organismo. São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Função: reserva de energia na forma de amido ou glicogênio, por exemplo. Função estrutural, que forma a estrutura de alguns seres vivos. Então, é isso que a questão pede. Como eu falei para vocês, formado por carbono, hidrogênio, oxigênio, função energética, estrutural e de reserva. Beleza? Todos os carboidratos são formados por uma mesma unidade básica. Determine qual nome recebe essa unidade básica e em quais grupos os carboidratos são divididos. A unidade básica dos carboidratos são o que? Monossacarídeos. Então, existe a monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Monossacarídeo, unidade básica. Disacarídeo, a união de dois monossacarídeos. E polissacarídeos, várias ligações de monossacarídeos, um ligado ao outro, certo? Então, monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos, beleza? Dentre os monossacarídeos, destacam-se as pentoses e as hexoses. As pentoses por possuírem 5 carbonos na sua composição e as hexoses por possuírem o que? 6 carbonos. Identifique os principais pentoses e também as hexoses e determine as funções desempenhadas por cada uma dessas moléculas. As pentoses, dá um exemplo, existem duas pentoses muito importantes para os seres vivos, que é uma chamada ribose e a outra é chamada desoxirribose. Olha que nome bonito. A pentose chamada ribose, ela forma uma molécula, que vai entrar na composição do RNA, que é chamado ácido ribonucleico. E temos também a desoxirribose, que é uma pentose que entra na composição do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, as pentoses auxiliam, atuam na estrutura do material genético dos seres vivos. E as hexoses, elas são exatamente a fonte energética de um ser vivo. E como exemplos de hexoses, temos o quê? Glicose, frutose e a galactose. Bom? Colocado aqui a resposta: ribose, desoxirribose, glicose, frutose, galactose. Beleza? Essa aqui é a mais fácil, Sacarose, maltose e lactose. São açúcares frequentemente encontrados na alimentação.
indique a qual grupo de carboidrato eles pertencem e também a sua composição. Sacarose, maltose e lactose, eles fazem parte dos disacarídeos. São carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos. A sacarose é a união de um monossacarídeo frutose com a glicose. Maltose é a união de duas moléculas de glicose. E a lactose é a união de uma molécula de galactose mais uma de glicose. Né? Então, temos aí o que eu acabei de falar: sacarose, maltose, lactose. Lactose é um açúcar encontrado no leite, né? Maltose é um açúcar encontrado no malte, sacarose é um açúcar encontrado nas frutas, tá bom, gente? Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídeos, são denominados polissacarídeos. Diferenciam-se dos demais carboidratos, pois são insolúveis em água, o que é uma vantagem devido às suas funções. Sobre esses compostos, respondo os itens a seguir. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Eu expliquei sobre isso, né? Qual o polissacarídeo de reserva energética dos animais é chamado de glicogênio. E a reserva dos vegetais é chamado de amido. Animal, glicogênio, vegetal, amido. Onde é que esse glicogênio fica reservado? Geralmente no fígado e nos músculos. Quando a gente estiver sem se alimentar, sem comer, aí nosso corpo vai pegar dessa reserva e vai transformar ele em glicose e posteriormente em energia. Os vegetais, a maioria dos vegetais reservam a glicose na forma de amido nas raízes, né? A batata, a cenoura, a beterraba, tá? Letra B. Quais polissacarídeos desempenham função estrutural, ou seja, formam estruturas? Vou dar um exemplo aqui, a celulose, né? Celulose é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose unidas de uma forma que a deixa insolúvel e difícil ela ser quebrada, né? É encontrada nas plantas que formam a madeira, né? Então é um polissacarídeo com função estrutural. Temos também outro que é chamado de quitina, é um polissacarídeo encontrado naquela casquinha chamada de exoesqueleto dos insetos, por exemplo, né? Todos eles ali não servem como fonte de energia, formam o quê? Estruturas, tá bom? E a letra C, explique por que a celulose pode ser digerida por herbívoros, mas não por humanos. Se a gente ingerir celulose, que está presente nos vegetais, ela não é digerida no nosso organismo, ela não sofre nenhuma alteração. Mas alguns animais herbívoros conseguem digerir ela e transformar isso em energia a celulose. Por quê, professor? Porque esses animais ele têm uma relação de mutualismo com bactérias e protozoários que conseguem quebrar essas ligações da celulose e transformar em energia. Então, por isso que eles conseguem e nós não. Tá bom, gente? Aqui está a resposta que eu acabei de explicar. Uma pausa para quem fez errado, corrigir. Próxima. A ribose e a desoxirribose, como eu falei lá atrás, são exemplos de quê? Pentoses. Né? São componentes estruturais dos ácidos nucleicos e exemplos de monossacarídeos que compõem as moléculas de DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, fazem parte do material genético dos seres vivos. O nome dado aos monossacarídeos diz respeito ao número de átomos de carbono da molécula. Deste modo, a ribose e a desoxirribose são monossacarídeos constituídos por quantos átomos de carbono em suas moléculas? Se a ribose e a desoxirribose, como eu expliquei na questão anterior, fazem parte do grupo das pentoses, então elas possuem quantos carbonos? Pentose possui o quê? 5 carbonos. Então a letra B. Já as hexoses, que é a glicose, galactose e a frutose, possuem 6. Ribose, desoxirribose, pentose possuem 5, tá bom? Pesquisadores franceses identificaram um gene chamado RN, que quando mutado, altera o metabolismo energético dos músculos de suínos, provocando o acúmulo de glicogênio muscular, o que prejudica a qualidade da carne e a produção de presunto. Com base nos seus conhecimentos sobre glicogênio e seu acúmulo como reserva nos vertebrados, identifique o item correto.
Eu falei na questão anterior, o glicogênio é a reserva de energia dos animais. Quando os animais estão com fome, né, sem se alimentar, o organismo vai pegar dessa reserva que fica praticamente aonde? Nos músculos e no fígado. Então vamos ver qual a questão se adapta com isso que eu acabei de falar. É um tipo de glicolipídio. Errado. O glicogênio é um carboidrato. É uma glicoproteína. Ele é uma proteína? Não, está errado, é um carboidrato. Vamos pular para a letra D. É um polímero de frutose. Não, é um polímero de quê? É um carboidrato, o glicogênio formado de glicose e não frutose. É um polímero proteico. Proteico quer dizer que é uma proteína. É uma proteína? Não. Sobrou só a C, que é a questão correta. É um polímero formado de glicose que fica onde? No fígado e também nos músculos. Tá bom, gente? Como é fácil? Então, primeiro, letra B. Segundo, letra C. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, pode ser dividido em três grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, como a gente já vem falando nas questões anteriores. A coluna 1, a seguir, representa três grupos de carboidratos. E a coluna 2, alguns exemplos desses carboidratos. Então, ele quer associar uma coluna com a outra. Como a gente já viu nas questões anteriores, vamos dizer se é monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. A sacarose é um disacarídeo formado pela união de quê? De uma molécula de frutose com uma molécula de glicose. Então, a sacarose é um disacarídeo. O amido, reserva de energia dos vegetais. Quais dos três ele é? Polissacarídeo. Então, ele é o quê? 3. Galactose. Lembrando das hexoses, glicose, galactose, frutose são monossacarídeos. Então ela é o que? 1. Desoxirribose é uma pentose, né? Que compreende, faz parte do que? Dos monossacarídeos. Temos um de novo. Quitina, como eu falei para vocês, né? É um polissacarídeo estrutural. Então ela é o que? 3. E a maltose, ele é o que? Um disacarídeo formado pela união de duas moléculas de glicose. Então ele é 2. Será se alguma questão dessas abaixo corresponde a essa sequência que encontramos? 2. Primeiro tem que começar com 2. Se não começar com 2, a gente já corta. Essa não é e essa não é. 2, 3. Tem que ser na sequência 2 e o 3 tem essa. Corta essa. Corta essa. Para desencargo de consciência, 2, 3, 1, 1, 3, 2. Então a resposta é a letra A. Tá vendo? Em laboratório foram purificadas 4 substâncias diferentes, cujas características são dadas a seguir. Polissacarídeo de reserva encontrado em grande quantidade no fígado da vaca. Como é chamado o polissacarídeo de reserva encontrado no fígado da vaca, né, dos animais no caso? Glicogênio. Então, o primeiro que começar como glicogênio já sabe que é errado. Se não começar com ele, Desculpa, se não começar com o glicogênio, a gente já sabe que é errado. Então, a letra B está dizendo que é amido, errado. Letra C, errado. Então, ficaram a letra A, letra D e letra E. Vamos para a segunda. Polissacarídeo estrutural encontrado na parede, em grande quantidade na parede celular dos vegetais, das células vegetais. Questão anterior, eu tinha falado qual é o polissacarídeo estrutural, que a maioria dos seres vivos não consegue digerir ele, porém alguns animais herbívoros conseguem, a celulose. Vou tentar escrever aqui, ó. Melhor. Pronto. Então temos aqui, temos aqui a glicose, depois a celulose. O segundo tem que ser celulose. Esse aqui não é celulose, então a gente já arrisca esse, a letra B, C, ficou entre a letra A e a letra E. Polímero de nucleotídeos composto por ribose, encontrado no citoplasma. Lembra que eu falei das pentoses? Existem duas pentoses. Vou até voltar aqui, ó. Cadê?
Pentose, existem dois tipos de pentose, a ribose e a desoxirribose. A ribose ela é uma pentose que forma o quê? A molécula de RNA. Então, se ela forma molécula, se a ribose forma a molécula de RNA, então temos o glicogênio, celulose e RNA. Então a resposta é a letra também A. Tá bom, gente? Próxima questão. O rótulo de um determinado ovo de Páscoa, diet, além de não informar sobre a presença de lactose, afirmava que o produto não continha açúcar. Segundo o fabricante, a lactose encontrada no ovo era proveniente do leite utilizado na confecção de chocolate e não adicionada aos ingredientes. A falta de informações precisas sobre a composição dos alimentos pode trazer complicações à saúde e, nesse caso, principalmente dos diabéticos, pois... Então, qual o problema teria um diabético, né, a ingerir esse ovo contendo uma grande quantidade de lactose, né? Qual dessas questões? Vou colocar uma marca-texto. A lactose, após ser absorvida pelo intestino, é utilizada da mesma forma que a glicose. Errado. A lactose ela tem que ser quebrada para se transformar em glicose. Então, a letra A está errada. A concentração alta de lactose acaba fornecendo elevado teor de glicose no sangue. Ou seja, se uma pessoa é diabética, a capacidade dela ela não tem a capacidade de retirar a glicose no sangue e levar para as células. Então, o que acontece com aquela glicose numa pessoa diabética? A taxa de glicose no sangue começa a aumentar e não diminui. Diferente de uma pessoa normal, né, que não tem nenhum problema de diabetes. O que acontece quando a pessoa ingere um ovo de Páscoa que contém a lactose é quebrada, ela se transforma em glicose e a glicose começa a ser enviada para as células do nosso corpo através da insulina e isso faz com que a taxa diariamente diminua, né, de glicose, o que não acontece com a pessoa diabética. Então temos aqui, né, a letra B é a questão correta, tá? As outras estão erradas, né? A letra C. A lactose se prende aos mesmos receptores celulares da insulina, aumentando a entrada de glicose na célula. Era o que deveria acontecer, mas tá errado, né? Não acontece. Os diabéticos não metabolizam lactose, metabolismo sim, né? Metabolizam normalmente. A única coisa que a diferença é que eles não conseguem levar a glicose para as células por causa da falta de insulina. A lactose, após ser absorvida, estimula a liberação de glucagon, aumentando a taxa de glicose sanguínea. Errado. Considere as afirmativas a seguir sobre a obtenção e o armazenamento de energia nos seres vivos. Os animais adquirem energia para suas atividades por meio da alimentação. Nos vertebrados, parte do carboidrato ingerido é convertido em glicogênio. O glicogênio é armazenado no pâncreas e no fígado. Se a gente já viu as questões anteriores, a gente sabe que o glicogênio ele não é armazenado no pâncreas. Ele é armazenado nos músculos e no fígado. Então o 3 já está errado. O que tiver 3, a gente corta. Tem o 3 aqui, tem o 3 e tem o 3 aqui, também a gente corta. Só ficaram duas questões, né? O excesso de carboidratos é transformado em amido. Não, o excesso de carboidrato não é transformado, pode ser transformado em glicogênio, no caso se forem os animais, né? Então também está errado. Os animais adquirem energia para suas atividades por meio da alimentação. É a partir da alimentação que a gente absorve o que? A glicose no nosso dia a dia para realizar todas as atividades que o nosso organismo necessita. Está correto, né? Nos vertebrados, parte do carboidrato ingerido é convertido em glicogênio, né? Também está correto. Então temos o 1 e o 2, que é a letra E. Tá bom, gente? Nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática, sítio principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais, bem como o monossacarídeo que o forma. Então a gente sabe, né, qual o principal carboidrato que forma a parede celular? A celulose. E ele é formado de quê? De várias ligações de moléculas de glicose. Função, sustentação e proteção das células do vegetal. Tá bom, gente? Tudo que eu falei está aí. Puder dar uma pausa, copia. Embora não sejam essenciais como nutriente, as fibras têm papel importante na dieta. Ela estimula os movimentos peristálticos, reduzindo o tempo de contato de substâncias
potencialmente prejudiciais no intestino, evitando assim muitos distúrbios como diverticulose e prisão de ventre. A sua deficiência na dieta pode causar também problemas mais graves, como doenças coronárias, câncer do intestino e obesidade. Em relação às fibras, responda os itens a seguir. Quando a gente fala, né, qual é o nome do polímero predominante nessas fibras, a gente fala uma alimentação rica em fibras, e fibras são substâncias que elas não são digeridas no nosso organismo, mas ela auxilia para que nosso intestino funcione bem, porque ela absorve água, né? E qual o nome do polímero predominante nessas fibras? Celulose. Além da alimentação, cite outra importância econômica na utilização dessas fibras. Essas fibras que formam, né, a celulose, no caso, que formam as fibras, elas são utilizadas na fabricação de papel. O próprio papel, né, do nosso dia a dia, de um módulo, de um caderno, de um livro, todos são feitos de celulose, que são extraídos da parede celular das células dos vegetais, tá bom? Logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado devido à presença de grandes quantidades de açúcares, a glicose, frutose, em seu interior. O milho estocado é vendido nos supermercados. O milho estocado vendido nos supermercados não tem mais esse sabor, pois cerca de metade do açúcar foi convertido em amido, que já não tem um sabor adocicado. No entanto, se o milho for, logo após a colheita, mergulhado em água fervente, resfriado e mantido em um congelador, o sabor adocicado é preservado. Quais grupos pertencem os glicídios destacados no texto? A qual grupo pertence a glicose e a frutose? Aos monossacarídeos. Qual grupo pertence o amido, a reserva de energia dos vegetais? Aos polissacarídeos. Muito fácil, né, gente? Ciclistas de competição que fazem corridas de longa distância levam consigo uma barrinha que contém uma solução de glicose. Geralmente é um líquido, né, bem adocicado que eles levam, né, esses competidores, eles utilizam bastante isso, maratonistas. Utilize seus conhecimentos sobre os diferentes nutrientes e suas funções e responda corretamente os itens a seguir. Seria mais vantajoso, ao invés desse ciclista, ao invés de levar uma solução de glicose, levasse uma solução de sacarose ou glicogênio? Justifique sua resposta. Então, seria mais vantajoso ele trocar a solução de glicose por essas outras, sim ou não? Não. Por quê, professor? Se ele levasse a barrinha de sacarose ou de glicogênio, antes dela fornecer energia, ela tinha que ser quebrada, né? Então, o corpo ainda tinha que quebrar essas moléculas para depois transformar em energia para ser utilizado pelo ciclista. Uma solução de glicose, a glicose não precisa ser quebrada, ela já vai entrar no organismo, na hora que ela entrar, ela já vai ser encaminhada para as células e utilizar como fonte de energia, ou seja, uma energia rápida. Enquanto uma vai ter que ser quebrada, a outra já é uma energia rápida. Então, não é uma vantagem levar uma solução de sacarose ou de glicogênio. É uma vantagem levar o quê? Glicose, porque ela não precisa ser quebrada, ela já vai ser absorvida pelo organismo e transformada diretamente em energia. Durante uma refeição feita antes da prova, né, vamos supor que o ciclista tem que fazer uma refeição, o competidor deveria optar pela ingestão de que tipos de alimentos? Alimentos ricos em carboidratos, que vai fornecer o quê? Uma energia rápida. Ou seja, evitar alimentos proteicos, que vai fornecer energia, mas energia de forma lenta. Evitar alimentos que contenham gorduras, óleos, né, que vai fornecer energia, mas é uma energia lenta. Então, ele deve optar por alimentos que contêm carboidrato, um pão, uma massa, né, qualquer coisa, glicose, qualquer algo que tenha carboidrato, né, na forma de glicose, para que ele possa absorver de forma mais rápida e eficiente. Tudo que eu falei aqui, ó, letra A, letra B, beleza, gente? As fibras estão presentes em alimentos de origem vegetal, como verduras, frutas, cereais, etc. Lembramos que as fibras também correspondem a quê? Celulose, que não é digerido pelo nosso corpo. No entanto, os animais ruminantes, bovinos, caprinos, ao contrário dos humanos, realizam a digestão dessa molécula, conseguindo extrair energia dela. Com relação às fibras, responda os itens seguintes. A maior parte das fibras são classificadas em qual grupo de nutrientes? Elas são classificadas o que? Em polissacarídeos, que é o que? Formado pela celulose. Explique por quê. A resposta já está embaixo, professor. Explique por que, apesar dos humanos não digerirem a celulose e outras fibras, esses compostos são essenciais para a saúde, né? Como eu falei na questão anterior, né?
as fibras elas absorvem água, ela faz que o alimento, o bolo alimentar, né, ele possa se locomover com mais facilidade no intestino, faz com que aquelas fezes não fiquem muito tempo no intestino, né? A pessoa não tem uma constipação. Então, apesar de nosso organismo não digerir a celulose, ou seja, a fibra, ela é importante, ela absorve água e faz que nosso intestino funcione sem nenhum problema. Tá bom, gente? Na próxima aula continuaremos com correção de atividades, tá bom? Façam essa atividade, eu vou colocar, já registrar aqui como essa atividade já corrigida, já explicada. E na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado e até mais.